Oi, minha gente, tudo bom? Boa tarde. Aqui é a professora Tainá Leal de Projeto de Vida e eu estou animadíssima com esse retorno agora depois do recesso de julho ao EducaPE. Estou muito animada, estou aqui com Joyce, que é a intérprete de hoje, e a gente segue, não é, com as nossas aulas aqui ao vivo, nesse mesmo bate-horário, nos mesmos bate-canais que repercutem aí as nossas aulas, que também são transmitidas pelo Facebook e lá no canal do EducaPE no YouTube. E é isso. A gente tá, minha gente, só para situar, não é, temporalmente, no segundo semestre e no terceiro bimestre, né? Vocês sabem que a divisão aí dos conteúdos, das aulas, do planejamento, não é que vocês vão assistindo e vão vivenciando na escola, é dividida em 4 bimestres. Né? Depois do recesso de julho, a gente entra no segundo semestre e logo em seguida, né, imediatamente aqui em agosto, no terceiro bimestre. Então, a aula de hoje de projeto de vida, certo? É referente ao primeiro conteúdo do terceiro bimestre da gente. Então, sem mais delongas, estou aqui com Joyce. A gente vai discutir hoje justamente sonhos, critérios de escolha e planejamento. Né? Dá um abraço, mando um abraço forte para vocês. Sejam bem-vindos de volta desse recesso. Vocês já retornaram com alguns dias, não é, antes de hoje, mas a gente está aqui seguindo firme e forte com o EducaPE para todo o estado de Pernambuco e também a gente sabe que tem impacto em todo o Brasil. A gente está sendo também transmitido aí pela TV Brasil, que tem um alcance nacional, né? Então a gente fica muito feliz em poder voltar, retomar as aulas ao vivo e trazer para vocês todo esse conteúdo que vocês podem estar revisitando, não é, em outros momentos assíncronos das aulas que vocês estão tendo aí em sala de aula na escola. Pois é. Robertão, por favor, bota o slide. Vamos embora. Tá aqui as minhas redes sociais. Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão, comentário, nesse Instagram, o teu Projeto de Vida, é onde eu geralmente posto alguns conteúdos sobre Projeto de Vida e respondo, né, sempre que possível, sempre que tenham condições ali, o inbox, certo? E os comentários que são feitos nas postagens. Então, fiquem bem à vontade, tá certo? Para poder seguir com essa interação. Na aula de hoje, a gente tem 4 momentos. O primeiro, a gente vai contextualizar um pouco essa história, não é, de escolhas e sonhos dentro da perspectiva aí desse projeto de vida. Depois, a gente vai entender o que é que significa estabelecer critérios para ajudar a gente, né, a fazer escolhas. Depois, a gente vai ver no terceiro momento a relação entre escolhas e projeto de vida. Ou seja, por que é importante a gente saber fazer boas escolhas e quais são os impactos disso no nosso projeto de vida. E por fim, como sempre, eu trago uma sugestão de aprofundamento, né, uma ou mais de uma, para que vocês possam, após assistir essa aula, se debruçar em livros, filmes, podcasts, entre outras produções que dialoguem diretamente com esse conteúdo que a gente está assistindo aqui. Não esqueça também que esse é um conteúdo que está nos cadernos pedagógicos de projeto de vida para o estudante. Eles estão disponíveis lá no site da Secretaria de Educação. Você vai lá no site, vai procurar uma caixinha, né, um box chamado Novo Ensino Médio, e você vai encontrar os PDFs que você pode baixar e ficar bem à vontade para usar. Ainda esse ano, ainda nesse semestre, vão chegar também as versões impressas desses PDFs que vão ficar lá na biblioteca da sua escola para que você possa fazer consultas. É uma edição que não é consumível, ou seja, ninguém vai receber individualmente e não pode riscar, não pode rasurar. É uma edição de biblioteca, mas que você pode pegar emprestado, você pode, né, fazer uma cópia, enfim, e usar para consulta para fazer as suas atividades e as suas leituras e reflexões sobre o projeto de vida, junto aí, né, esse é o material de suporte ao livro paradidático, ao livro didático que vocês já têm de projeto de vida para o ensino médio. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro slide. Olha só, e esse primeiro slide ele é uma provocação, tá certo? É uma frase aí do Pablo Neruda, né, que é um poeta
né, na América Latina, muito importante, muito relevante. Depois vocês procurem um pouquinho mais sobre ele. E aí ele traz essa provocação para a gente, né? A gente sabe que a poesia ela tem esse objetivo, né? Essa condição de desassossegar os nossos juízos. Então, olha só a provocação que o Pablo Neruda traz para a gente. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Ou seja, não existe a gente fazer uma escolha sem receber as consequências. Sejam elas boas consequências ou sejam elas, né, consequências negativas, mas consequências. Então, fica aí já essa provocação. Mas, bom, vamos dar uma olhadinha aqui, né? À medida em que a gente vai amadurecendo, nós somos cada vez mais interpelados, ou seja, convidados, né, provocados a fazer escolhas autônomas, ou seja, que não são determinadas por outra pessoa, mas sim pautadas em critérios definidos por nós mesmos. Então, vocês que estão me experienciando aí, vivenciando a adolescência no momento, né? Vocês estão começando a ter que fazer escolhas por vocês mesmos. E essas escolhas, elas são norteadas pelo quê? Pelos valores que as famílias de vocês passaram por vocês, não é? Pelos valores que os professores também compartilham com vocês, dão exemplos. E também por uma questão de moralidade, uma questão de ética. Então, todo esse arcabouço, né? Todo esse repertório que vocês têm de referência são esse convívio com os adultos de confiança e de convívio imediato que vocês têm, que são as famílias, não é? Os vizinhos, os professores, que são adultos mais próximos do convívio de vocês. E aí, a partir desses valores, a gente vai, no caso, vocês que estão, né, vivenciando a adolescência no momento, as juventudes, estão interpelados, não é? Aí são convidados a serem mais autônomos em relação às próprias escolhas. Mas vocês ainda estão num processo, vocês estão saindo da heteronomia para a autonomia. Ou seja, o que é que esses nomes querem falar, não é? Esses termos que geralmente a gente encontra na área da educação e na área da psicologia, e é uma área mista, híbrida, psicologia da educação. A anomia é quando a gente é bem jovem, bem criança, e a gente não consegue decidir por nós mesmos. Basta pensar uma criança pequena, a primeira infância ali, 2, 3 anos de idade. Quem define tudo, não é, nessa faixa etária são os adultos, os cuidadores, os responsáveis dessas crianças. Então, desde o que vai comer, do que vai vestir, de que horas vai dormir, o que é que vai assistir, tudo isso, acredito até uns 9, 10 anos, quem define mesmo são os adultos. A partir de outras idades, não é? 12, 13 anos, que é ali o momento da pré-adolescência, né? As pessoas, as crianças, nossa, a gente já fica confuso. São as crianças ainda pré-adolescentes, adolescentes não. Vamos falar dos pré-adolescentes. Ali aquele limbo, né? Aquele período mais ou menos entre 11 e 13 anos. Você já percebe uma certa autonomia, não é? As pessoas já se colocam, as crianças ali, meu Deus, os pré-adolescentes, já se colocam, eu quero assistir tal coisa, eu quero ficar acordado até hora. E quando chega a adolescência, ali a partir dos 14 anos de idade, é que o negócio fica mais intenso, não é? Esse questionamento, essa discordância, não é? Os debates, as brigas também, não é? Elas ficam mais intensas porque o adolescente, vocês no caso, querem se colocar, não é? Querem mostrar que já tem preferências, que já pensam autonomamente, mas vocês estão tendo ali a experiência da heteronomia. Na primeira infância, a gente está experienciando, tendo a vivência da anomia. Não tem nenhuma condição da gente se expressar, porque tudo é tutelado pelos adultos. Na pré-adolescência ali, a gente começa a experiência da heteronomia. A gente começa a se colocar, começa a falar, a questionar, a divergir. E isso é importante, é um exercício, né, desse desenvolvimento e da construção dessa identidade. E essa heteronomia, ela vai durar durante muito tempo. Quanto mais a gente vai crescendo, menos
a gente vai ficando heterônomo, vai se tornando mais autônomo. E esse processo ele vai seguir até a velhice, porque nós não somos ilhas, a gente sempre depende de alguma outra pessoa para poder discutir, decidir, conversar, ter informações, ajudar, ser responsável. Então, existe sempre esses ciclos de dependência. E tá tudo bem, não é? A gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e vai conquistando cada vez mais conhecimento, sabedoria e autonomia. Então, é justamente para vocês entenderem esse contexto grande, maior, macro, para a gente agora focar no micro, que é o momento de vocês, o momento dos adolescentes. Vocês estão realmente sendo agora mais interpelados a terem a própria autonomia, a desenvolverem aí mais o pensamento crítico de vocês. E aí vocês são convidados a demonstrarem, não é, e a usarem critérios, certo? Critério é aquilo que a gente usa, né, como base para fazer uma escolha entre duas ou mais opções. Então, como é que a gente estabelece critérios? A partir dos valores, certo? A partir dos exemplos que a gente vai aprendendo com os nossos familiares. Por exemplo, qual é o critério de você comprar uma camisa? Primeiro, você olha a estampa, se a estampa te agrada, se o tecido te agrada, se a cor, né? Ali, se você quer uma camisa azul, verde, amarela, vermelha, laranja, enfim, rosa, não interessa. Você vai lá e vai observar o aspecto estético da camisa. A segunda coisa que você faz é pegar a etiqueta e ver, por exemplo, o tamanho ou a idade, né? Será que aquilo vai caber em mim? Observar também, não só na etiqueta, mas no próprio material. Você pega, você experimenta. Então, fazendo esse exercício, por exemplo, de comprar uma camisa, você está utilizando critérios de escolha, né? Geralmente é assim. Os pais da gente, às vezes, são mais objetivos. Olham só o tamanho, nem se importa com cor. Não, menino, toma aqui logo isso, veste essa camisa. Mas quando a gente está comprando para a gente mesmo, né? A gente estabelece outros critérios. Um critério também muito importante, o preço da camisa. Será que vai caber no nosso orçamento? Então, todos esses são critérios que vão ajudar a gente a escolher entre uma camisa mais cara ou uma camisa mais barata. Pode ser que eu compre a mais cara porque gostei mais do tecido, da estampa, ou opte pela mais barata porque meu orçamento está pouco e depois eu preciso juntar dinheiro para comprar essa mais cara. Tudo bem, mas a gente sempre vai estabelecer critérios através das nossas prioridades, dos nossos interesses e dos nossos valores pessoais. Então, os critérios não são aleatórios. Estou dando esse exemplo de uma compra de uma camisa, mas podia ser sobre a escolha de um livro, a escolha de uma amizade. Será que essa pessoa vai ser boa amiga para mim? Preciso observar o comportamento dela. Será que posso confiar para contar um certo segredo, por exemplo? Como é que a gente vai avaliar essa pessoa? Ver se ela é uma amiga confiável para outras pessoas, ver se ela é fofoqueira ou não, se ela gosta de um babado, porque pode ser que o que você contar para ela também conte para outras pessoas. Então, o tempo todo, a gente está utilizando os nossos valores, os nossos interesses e as nossas prioridades para guiar essa construção, essa elaboração dos critérios para tudo, para o que a gente vai comer, para as amizades, para os filmes que a gente vai assistir, para os livros que a gente quer ler, para as fotos que a gente tira, qual é a foto que eu vou postar, qual é o critério, se eu estou bem na foto, se eu estou de olho aberto, se ninguém está me trollando, fazendo uma brincadeira comigo. Então, a gente sempre usa critérios, porque constantemente nós temos que fazer escolhas. E aí trago mais uma provocação, um quadrinho muito interessante. E aí o discípulo pergunta ao mestre: mestre, como faço para me tornar sábio? O mestre responde: boas escolhas. Aí o discípulo retruca, né? Mas como posso fazer boas escolhas? Aí o mestre responde: com experiência. Novamente o discípulo pergunta: e como adquirir experiência?
fazendo más escolhas. Veja o paradoxo, né? Toda vez que a gente faz uma má escolha, a gente aprende intensamente, às vezes com dor, que aquela escolha não foi boa para a gente, que a gente precisa agora, a gente vai ter parâmetros de comparação para, a partir da experiência ruim, saber contrastar com a experiência. Deixa eu vir para cá aqui, Robertão, está olhando para mim agora, estou enquadrada direitinho. Quando a gente tem essa experiência ruim, a gente agora tem bastante informação e critério para contrastar essa experiência ruim dessa escolha para uma experiência boa e uma escolha boa. Então, a aprendizagem, certo? Nesse processo de amadurecimento, os erros são importantes. Ah, mas eu tô com vergonha porque aconteceu tal coisa, eu escolhi errado. Ai, mas que vergonha. Tudo bem, acontece. Claro, dependendo da gravidade desse erro, haverão consequências negativas com as quais você vai ter que lidar, mas que é possível, com rede de apoio, com a família, com os amigos, sobrepujar esse mal-estar. Mas, no geral, no dia a dia, às vezes, pegar um ônibus errado vai te mostrar uma estratégia melhor para chegar mais rápido em outro canto, por exemplo. Então, sempre tentem tirar boas lições, buscar aprendizagens significativas, mesmo nas situações ruins, porque a vida, gente, não é só acertos, não. A gente não vai nascer e vai acertar, vencer, dá tudo certo, não. A vida, vocês que estão no primeiro ano, quando chegarem no terceiro, vão ver uma equação chamada função senoide. E nessa função senoide, lá no plano cartesiano, vai sair assim, ó. Uma senoide, que é justamente como se fosse um gráfico com ondas. A vida são os altos e baixos. Eu tinha um amigo no ensino médio que dizia: a vida é tal qual uma senoide. Às vezes a gente está por cima, às vezes a gente está por baixo. E assim vai. Então, nem sempre você vai acertar, nem sempre você vai errar. Vida segue, tá certo? Sempre tenho essa perspectiva, que não é ser otimista, mas é ser um realista esperançoso, como já diz o Ariano Suassuna, né? Que o otimista é um chato, que um pessimista é horrível, mas que era melhor a gente ser um realista esperançoso, ver as coisas não é na sua inteireza, na sua realidade, mas ter fé, ter esperança, que é capaz de mudar, é capaz de melhorar. Então, não tenham vergonha, medo, nem fiquem tão estressados quando fizerem uma escolha ruim. Tirem a lição, tá certo? Tirem a lição importante dessa experiência. E quando vencerem, e quando tiverem sucesso, e quando acertarem, também tirem a lição. Porque às vezes a gente esquece que também, daqui a pouco, a gente pode... Hoje está por cima e amanhã por baixo, a gente pode se tornar arrogante, pode se tornar insensível, pode se tornar um chato de galocha, essa é a expressão correta mesmo, e ficar ali, né, achando que nada de ruim vai acontecer, mas vai, porque essa é a realidade da vida, às vezes por cima, às vezes por baixo, e a gente tentando sempre lidar melhor com essas situações. E aí, como é que a gente estabelece critérios? Né? Um critério, do grego criterion, é um padrão que serve de base para que coisas e pessoas possam ser comparadas e julgadas. E aí eu trago para vocês, gente, um trecho, alguns trechos de um texto que foi publicado pela Super Interessante, chamado Como Tomar Decisões, tá certo? E aí eu sugiro que vocês também busquem, tá certo, esse texto na íntegra, para vocês fazerem a leitura e até conversar com os professores de vocês de projeto de vida, as professoras também. Como é importante, né, essa questão de fazer escolhas voltadas para os seus sonhos, escolhas voltadas aí para os seus objetivos pessoais, sociais e profissionais, né, são importantes. E aí, veja, para nos levar, vamos fazer a leitura juntos desse trecho. Para nos levar à melhor alternativa, o cérebro tem um sistema capaz de esmiuçar dilemas, porque vez ou outras, para a gente fazer escolhas, a gente vai ter que enfrentar e lidar com dilemas.
Esse sistema conta com 3 engrenagens ativadas por qualquer escolha que apareça na nossa frente. Pode ser algo que nos obrigue a mudar de cidade ou só trocar a marca de margarina. Uma das engrenagens representa o desejo de chegar à conclusão mais lógica. Outra está ligada a tudo que você já viveu e aprendeu. E a terceira tem a ver com os seus antepassados. Então, veja, pessoal, além da gente fazer uma atividade mais externa em relação às escolhas, também nós temos as questões fisiológicas, neurológicas, referentes a isso. E esse texto é super interessante, traz, né, na sua completude lá, muitas informações que podem ajudar vocês a ter alguns insights sobre essa história de fazer melhores escolhas em relação aos projetos de vida de vocês. Por fim, gente, olha só, essa questão, né, das escolhas e o projeto de vida é caracterizada pela possibilidade do indivíduo se posicionar diante da sociedade como pessoa com direitos e deveres. Num processo de formação de identidade, a adolescência é marcada por sonhos e desejos pela busca constante de respostas. O projeto de vida do adolescente é influenciado de forma especial pelas relações familiares, além dos amigos e do contexto escolar. Então, se lembrem, a gente nunca, deixa eu me centralizar, pronto. A gente nunca está fazendo decisões sozinhos. A gente sempre traz conosco essa carga de aprendizado do que a gente já viveu. A gente traz a opinião dos nossos familiares e amigos também para nos ajudar nesses dilemas, nessas escolhas difíceis que eventualmente a gente tem que fazer. E tem escolhas mais fáceis, né? Como combinar uma roupa, a gente sempre vai tentar lembrar ali de um exemplo, de uma referência que a gente tem da internet, ou de um famoso ou famosa que a gente admira. Então é sempre bom a gente estar procurando, não é, esses referenciais que vão nos ajudar a tomar boas decisões. E por fim, gente, eu quero deixar para vocês uma sugestão de aprofundamento, que é justamente esse filme Juno. Essa atriz, essa personagem, uma adolescente de 16 anos que engravida depois de uma relação sexual sem proteção, e ela decide que ela vai doar o bebê para adoção. Só que nesse processo de gravidez, nesse processo de escolha, certo? Ela acaba aprendendo um monte de coisas, ela toma uma decisão muito difícil, né? Ela tem a opção de fazer o aborto, ela mora no estado, lá nos Estados Unidos, que ela pode ir à clínica e fazer o procedimento, mas aí ela acaba mudando de ideia, certo? E decidindo pegar esse bebê dela lá e dar para adoção de uma maneira legal, tá certo? Legalizada. Lá eles têm um processo onde alguns casais adotam, enfim. E esse filme, longe de fazer esse filme ele não quer mostrar a vocês de forma alguma, nem a ninguém, certo? Não é uma questão de discussão sobre aborto ou dar para adoção, não é esse o foco. Mas o foco é a adolescente de 16 anos tomando decisões apoiada pela família, tá certo? Para resolver aquela situação tão sensível, delicada na qual ela está. E claro, o amigo dela, né, que é o genitor, né, do bebê, também participa nesse processo, dando suporte. Ele também é bem jovem, né, acho que tem a mesma idade que ela. Então, é um filme que traz pra gente reflexões muito importantes sobre as consequências das nossas escolhas, né? Sobre essa ação de antecipar de forma operatória aquilo que a gente faz no presente e o que é que pode acontecer a partir disso lá no nosso futuro, a médio prazo e a longo prazo. Então, espero que vocês gostem desse filme, né? Assistam e discutam bastante. E é isso, minha gente. Excelente volta para todos nós. Um cheiro grande. Nossa aula já acabou. E é isso. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.